A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos de volta trazendo mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, aula 4 do primeiro trimestre de 2026. O título do trimestre é A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Glória a Deus. Irmãos, aula maravilhosa que nós estamos trazendo neste canal, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Eu fico muito feliz por ter vocês aqui, nos acompanhando, comentando, deixando aí seu joinha, se inscrevendo. Muito obrigado pela sua inscrição, a todos vocês que têm chegado aqui. Irmão Jailson, abençoado, que Deus abençoe a sua vida, a todos os ouvintes que estão aí nos assistindo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá a mais este vídeo, sem muitas delongas, já vamos trazer aqui a lição 4, que tem por título A Paternidade Divina. O textuário nos diz assim: amados, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Queridos irmãos, o apóstolo João, ele não começa falando de doutrina fria, mas de admiração. Olha como ele fala, vede, isso é uma admiração, né? Vede. Então ele convida a igreja a contemplar a grandeza do amor do Pai, certo? Não se trata apenas de sermos considerados filhos, irmãos, mas realmente filhos, feitos filhos de Deus por graça. Então a paternidade divina não é simbólica, ela é relacional, viva e transformadora. Esta revelação muda nossa identidade, certo? Nossa forma de orar, de obedecer e até de amar também. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na verdade prática, nós temos a seguinte expressão: Deus se revela como Pai eterno que gera o Filho, concede o Espírito Santo e, por meio de Cristo, adota pecadores como filhos. Olha só, adota pecadores como filhos, chamando-os a viver em amor e obediência e comunhão com Deus e com os irmãos, Glória a Deus. Rapaz, isso aqui é tremendo. Ele adota pecadores como filho. Ai de nós, se Deus só fosse amar nós, adotar nós, quando nós estivéssemos na posição de filhos obedientes, de filhos sem pecado, nós não conseguiríamos nunca, Mas o Pai nos amou antes mesmo de nós nos convertermos, antes de nós andarmos na obediência, Ele já nos amou. Amados, a Trindade, ela não é um conceito distante da vida cristã. O Pai ama, o Filho salva e o Espírito Santo confirma essa relação em nosso coração. Quando entendemos isso, deixamos de viver uma fé baseada no medo e passamos a viver uma fé baseada na filiação. Então o crente não obedece para ser aceito, não. O crente, ele obedece porque já foi aceito. Ouça isso no nome de Jesus. Quero trazer aqui uma introduçãozinha rápida aqui para vocês, antes de nós entrarmos aqui nos nossos assuntos, nos nossos tópicos. A paternidade divina, querido, é uma das revelações mais profundas e consoladoras das Escrituras. Em um mundo marcado por relações quebradas, abandono e autoridade distorcida, Deus, amado, ele se apresenta como Pai perfeito. Na Trindade, o Pai não é superior em essência ao Filho ou ao Espírito Santo, não, mas ele exerce um papel distinto na economia divina. Ele é a fonte, o originador, aquele que ama, envia e acolhe. Então, esta lição nos ajuda a compreender, queridos, que a fé cristã não é apenas um sistema de crenças, mas uma relação de filhos
com o Pai, né? Estabelecida por Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Agora nós vamos para o tópico 1, né? A revelação da paternidade do Pai. Querido, temos aqui a definição da paternidade do Pai. A paternidade de Deus, amado, não nasce da criação do homem, não, mas ela nasce da relação eterna com o Filho. Antes de existir o universo, Deus já era Pai. Isso, né, corrige a ideia equivocada de que Deus só se tornou Pai quando criou o ser humano. Não, Deus já era Pai. Ouça isso no nome de Jesus, conforme diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 6, João 17, versículo 24, não é verdade? Deus é Pai por essência, né? Não por circunstância. A criação revela seu poder, mas a paternidade revela seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico desse tópico 1, a paternidade eterna do Pai. Então, o Pai sempre existiu, queridos. Né? Existiu em comunhão com o Filho e com o Espírito, né? Não houve um momento em que Deus estivesse sozinho, jamais, né? Essa verdade desmonta heresias antigas e modernas aí que negam a eternidade do Filho, né? Como diz lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 2 e Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amados, a eternidade do Pai garante a eternidade do amor. Deus nunca aprendeu a amar, Ele é o próprio amor. Deus é amor, queridos. Terceiro subtópico, o Pai gerou o Filho. Olha só, a geração do Filho não implica início no tempo, mas relacionamento eterno. O Filho procede do Pai, né, sem deixar de ser Deus, né, de ser Deus pleno, e isso afirma, queridos, a igualdade de essência e a distinção de pessoas na Trindade, né, como diz lá em Salmos capítulo 2, versículo 7, Hebreus capítulo 1, versículo 5, e aí sucessivamente. Então, Jesus não é um Deus com D minúsculo, não, um Deus menor, jamais, mas o Filho eterno, da mesma natureza do Pai, com a mesma essência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui, nesse tópico, nós temos o quarto subtópico, que tem por título, o Pai nos concede o Espírito. Queridos, o Pai é também aquele que envia o Espírito Santo para habitar no crente, né? O Espírito Santo não apenas nos capacita, mas nos dá consciência de filiação. Isto, né? O Espírito Santo, ele não somente nos capacita, mas também nos dá consciência de que nós somos filhos, né? Consciência de filiação, né? Como diz lá em João, capítulo 14, versículo 16, e Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Olha, onde o Espírito habita, há relacionamento com o Pai, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós sabemos que se Deus está habitando em você, tem um relacionamento com o Pai, com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Tópico 2. No tópico 2 fala reconhecendo a paternidade do Pai, né? Subtópico 1 fala confessar a Cristo como Filho. Queridos, olha, reconhecer o Pai exige reconhecer o Filho, né? Não há verdadeira relação com Deus fora de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quem tem um pai tem um filho, né? Então a confissão não é apenas verbal, mas envolve fé, obediência e submissão também, sabia? 1 João capítulo 2, versículo 23, Mateus capítulo 10, versículo 32, aí você vai ver essas referências que falam sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, quem confessa o Filho, recebe acesso ao Pai, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui comentar um pouco no segundo subtópico, né? A perfeição do amor do Pai. A perfeição do amor do Pai. Queridos, o amor do Pai, ele não é como o amor humano, né? Marcado por falhas e limites. Não. Ele é constante, fiel e perfeito. Mesmo quando, querido, né, disciplina, né, Deus o faz por amor. Mesmo quando Deus disciplina o seu filho, quando Deus disciplina um de nós, Ele faz por amor, porque Ele não quer perder. Ele corrige, né, castiga, como diz lá em Hebreus 12, versículo 6, né, e Mateus capítulo 7, versículo 11, vai falar que Deus disciplina por amor. Então, a disciplina do Pai, amados, não nos rejeita, né? Ela nos forma, é claro.
Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico do tópico 2, as bênçãos da filiação divina. Vejam só que bênção nós vamos receber aqui agora, né? Ser filho de Deus traz privilégios e responsabilidades. Somos herdeiros, mas também chamados a viver de forma digna dessa filiação, não é verdade? Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, Efésios capítulo 1, versículo 5. Então, amados, a filiação muda nossa posição e nossa conduta. Sabia disso? Temos que mudar. Se não mudou, tratamos logo em mudar. Tratamos em corrigir a nós mesmos, em examinar a nós mesmos, como diz Paulo lá em capítulos 11 de 1 Coríntios, né? Vamos ao tópico 3. Tópico 3. A experiência do amor do Pai. Esse subtópico 1 fala assim: o amor é aperfeiçoado no crente. Glória a Deus. Amados, o amor é aperfeiçoado no crente. Irmãos, o amor de Deus, amado em nós, é progressivo, né? À medida que nós amadurecemos, esse amor se expressa em atitudes, escolhas e relacionamentos saudáveis, né? Como diz 1 João capítulo 4, versículo 12, né? Então, crente maduro ama melhor, sabia? Por isso nós temos que amadurecer, nós temos que viver o novo de Deus. Subtópico 2, o amor é a marca dos filhos de Deus. Amados, o amor, amado, é a evidência visível da filiação. Onde não há amor, algo está espiritualmente errado, né? Conforme vai dizer lá em João capítulo 13, versículo 35 e 1 de João capítulo 3, versículo 10. Olha, não é o cargo, não é o título, o dom que identifica o filho, né? Mas é o amor. O cara pode ter cargo, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser reverendo, né? Pode ter o título, pode ter o anel de formatura e até dom. E tem o dom, tem. Os discípulos, os 10, 12 discípulos receberam dom para curar, para, né, expulsar demônio e tudo mais. Mas tinha um ali que, olha, sei não, viu? Então não é essas coisas, não é título, não é cargo, não é dom que identifica o filho, mas é o amor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, fomos amados primeiro. Queridos, o nosso amor é resposta, não iniciativa. Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Deus nos amou primeiro, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor é resposta, não iniciativa. Então, o amor é a resposta de Deus para nossas vidas. 1 João capítulo 4, versículo 19 e Romanos 5, versículo 8. Queridos, a segurança do crente está no amor que começou em Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu tenho aqui uma ilustração antes de nós irmos para a conclusão, né? A criança adotada é o título desta ilustração que eu trago aqui para você. Uma criança adotada, no início estranha, né? Estranha o carinho, a disciplina e o cuidado. Ela pensa, isso vai acabar. Mas com o tempo percebe que o amor é constante, então ela começa a chamar pai com confiança, né? No começo ela fica toda acobrinhada por lá, tal, observando, né? Tanto carinho, tantas coisas. Ela pensa que isso aí vai acabar por não ser filho, né? Mas depois ela se sente confiante e começa a chamar de pai, de mãe. Assim é o cristão. No começo, no começo teme, depois aprende e por fim descansa no amor do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 16. Está repreendido no nome de Jesus.
que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, amados, você pode chamar o Senhor de Pai, porque Ele te criou, Ele te ama e Ele te chama de filho. Ouça isso no nome de Jesus. Eu quero concluir aqui para você que ensinar, amado, sobre a paternidade divina é curar feridas, corrigir conceitos errados e conduzir a igreja a uma fé mais madura. Então, o cristão que conhece o Pai vive com segurança, obedece com alegria e ama com verdade. Portanto, continue amando, continue buscando a Deus e continue acreditando que você é filho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta trazendo mais um vídeo aqui para nosso aprendizado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.